Em cada vida há silêncios. Alguns são de paz, de contemplação. Outros, no entanto, são pesados, carregados de ecos de ausências, de palavras não ditas, de futuros que nunca chegaram. Na casa de Helena, nos arredores tranquilos, quase esquecidos, de Belo Horizonte, o silêncio era desse segundo tipo. Um silêncio que preenchia cada cômodo, cada fresta, cada segundo do dia. Uma mulher que o tempo e a dor haviam esculpido em uma figura reservada, quase etérea. Seus olhos, outrora espelhos de uma alegria vibrante, agora refletiam a paisagem cinzenta de um luto que se recusava a ir embora. Anos atrás, um piscar de olhos no tempo cósmico, mas uma eternidade em seu coração. A vida lhe arrancara o marido, Antônio, e o pequeno Caio, seu único filho, em um acidente de carro brutal e sem sentido. Desde então, a casa antiga, herança de família, tornou-se seu refúgio e sua prisão. As paredes guardavam fantasmas sorridentes, o cheiro fraco de café que Antônio costumava fazer pela manhã, o barulho dos carrinhos de Caio rolando pelo assoalho de madeira. Risadas que ecoavam apenas em sua memória. A rotina de Helena era um ritual silencioso de sobrevivência. Acordar, cuidar das poucas plantas que ainda resistiam no jardim, sentar-se na velha cadeira de balanço herdada da avó, com um porta-retrato desbotado nas mãos, a única foto que tinha dos dois juntos, sorrindo em um dia de sol que parecia pertencer a outra vida. O mundo lá fora continuava girando, barulhento e indiferente, mas dentro daquela casa, o tempo havia congelado no dia do acidente. Os vizinhos no início ofereceram condolências, pratos de comida, palavras de conforto. Mas o luto de Helena era um muro invisível, impenetrável. Aos poucos, as visitas rarearam, os telefonemas cessaram. Restou apenas o silêncio, companheiro constante e cruel. Os dias se transformavam em semanas, as semanas em meses, os meses em anos. Helena via o mundo pela janela da sala, como uma espectadora de uma peça da qual não fazia mais parte. O carteiro que passava apressado, as crianças que brincavam na rua, os casais que caminhavam de mãos dadas. Cada cena era uma pequena agulha perfurando seu coração. O luto, quando não compartilhado, quando não encontra válvulas de escape, se calcifica. Torna-se uma armadura pesada que protege e sufoca ao mesmo tempo. Helena estava encarcerada em sua própria dor, em um tempo que só existia para ela. Helena, ela tentara seguir em frente, como todos diziam que deveria. Voltou ao trabalho por um tempo, como secretária em um escritório antigo. Mas os rostos piedosos, os sussurros nos corredores, a normalidade forçada dos colegas eram insuportáveis. Pediu demissão, tentou grupos de apoio, mas as histórias de outras perdas apenas reabriam suas próprias feridas. Sentia-se um barco à deriva, sem leme, sem porto seguro. Em uma tarde chuvosa, daquelas que convidam à melancolia, Helena estava sentada em frente ao velho computador que raramente ligava. Navegava sem rumo pela internet, um clique levando a outro, em uma tentativa vã de preencher o vazio das horas. Foi então que algo chamou sua atenção. Um link discreto, em um fórum sobre artesanato que visitava ocasionalmente, comunidade Mães de Anjos e Bebês Reborn. Reborn? O que seria aquilo? Clicou, mais por tédio do que por curiosidade real. A página se abriu, revelando fotos e discussões sobre bonecas. Mas não eram bonecas comuns. Eram incrivelmente realistas. Bebês de silicone ou vinil, com cabelos implantados fio a fio, veias pintadas sob a pele translúcida, peso e tamanho de recém-nascidos. Helena franziu a testa. Achou estranho, até um pouco mórbido. Mulheres adultas tratando bonecas como filhos, vestindo-as, dando banho, comprando enxovais. Parecia uma fuga da realidade, uma negação. Mas, enquanto lia os depoimentos, algo a tocou. Eram mulheres que, como ela, haviam perdido filhos. Mães de anjos, como se chamavam. E elas falavam daqueles bebês reborn não como substitutos, mas como ferramentas. Ferramentas para lidar com o luto, para preencher o vazio dos braços, para canalizar o amor que ficara sem destino. Quando seguro meu pequeno Arthur Reborn,
Sinto um calor que não sentia há anos, dizia uma. Cuidar dele me dá um propósito, me tira da cama de manhã, confessava outra. Não é meu filho, eu sei, mas é uma forma de manter viva a chama do meu amor de mãe. Havia uma serenidade naquelas palavras, uma aceitação da dor misturada a uma nova forma de afeto que intrigou Helena. Uma paz que ela desconhecia há uma década. Nos dias seguintes, a imagem daqueles bebês realistas não saía de sua cabeça. Começou a pesquisar mais. Assistiu a vídeos no YouTube, unboxings emocionados, rotinas de cuidados, depoimentos de mulheres que encontravam consolo naqueles pequenos seres de silicone. Via as lágrimas nos olhos daquelas mães ao receberem seus bebês, a ternura com que os embalavam, a delicadeza com que trocavam suas roupinhas minúsculas. E sentia um nó na garganta. Uma mistura de estranhamento e uma pontada de... um reconhecimento daquela necessidade visceral de cuidar, de amar, de maternar, que a perda havia deixado órfã dentro dela. Seria loucura? Seria um passo em direção ao abismo da negação? Ou seria uma ponte? Uma ponte frágil, talvez, mas uma ponte sobre o rio escuro do luto que a separava da vida. Uma noite insone revirando-se na cama enquanto a chuva batia na janela, uma voz interna, quase esquecida, sussurrou: "Tente. O que você tem a perder?" Com o coração palpitando, ela voltou ao computador. Pesquisou por artistas reborn, artesãos que criavam aqueles bebês com uma habilidade impressionante. Encontrou uma artista brasileira renomada, viu seu portfólio e tomou uma decisão que mudaria tudo. Entrou em contato, trocou e-mails, enviou fotos antigas de Caio, ainda bebê. Pediu um reborn que tivesse traços semelhantes aos de seu menino perdido. Não uma cópia exata, isso seria doloroso demais, mas uma lembrança suave, uma homenagem. A artista foi sensível, compreensiva, explicou o processo, os materiais, o tempo de espera. Helena fez o pagamento, usando economias que guardava para uma emergência que, no fundo, sabia que nunca chegaria se continuasse naquele estado. E então começou a espera. Uma espera ansiosa, cheia de dúvidas e expectativas. Contou os dias no calendário, algo que não fazia há anos. Imaginava como seria segurá-lo. Seria pesado? Teria cheiro de bebê? Pareceria real? Finalmente, após semanas que pareceram meses, o aviso dos correios chegou. O pacote estava lá, esperando por ela. Suas mãos tremeram ao assinar o recibo. O coração parecia querer saltar pela boca. Voltou para casa carregando a caixa grande e leve, como se carregasse um tesouro frágil. Sentou-se no chão da sala, a caixa à sua frente. Respirou fundo. Lembrou-se dos vídeos de unboxing. Abriu com cuidado, rasgando o papel pardo, cortando a fita adesiva. Dentro, mais proteção, plástico bolha, mantas macias. E então, ela o viu. Envolto em uma manta azul clara, estava ele. Pequeno, adormecido. Os cabelos castanhos, finos e macios, pintados com perfeição. As pequenas veias azuladas sob a pele rosada das pálpebras fechadas. Os lábios entreabertos, como se estivesse sonhando. Era tão parecido com Caio. E ao mesmo tempo, era ele mesmo, uma nova presença. Helena levou a mão à boca, tentando conter um soluço. As lágrimas que ela segurara por tanto tempo vieram sem controle, quentes, libertadoras. Lágrimas de dor pela lembrança, mas também de alívio. De encontrar algo, qualquer coisa, que pudesse preencher 1 milímetro do vazio imenso. Com mãos trêmulas, ela o pegou no colo. O peso era surpreendentemente realista. O corpinho de tecido macio se aninhou em seus braços. O cheirinho suave de talco de bebê invadiu seus sentidos. E naquele instante, algo dentro de Helena, algo que ela pensava estar morto e enterrado, começou a despertar. Naquele dia, Helena chorou por horas, abraçada ao pequeno reborn. Chorou pelo filho perdido, pelo marido, pela vida que não teve, da que não, mas pela primeira vez, não eram apenas lágrimas de desespero. Havia algo mais ali, uma semente de possibilidade. Os dias que se seguiram foram de redescoberta. Tímida, hesitante, Helena começou a interagir com o bebê reborn. Deu-lhe o nome do filho, Caio.
No início sentia-se boba, constrangida, mesmo estando sozinha. Conversava baixinho com ele enquanto o segurava. Oi, meu pequeno. A mamãe sentiu tanto a sua falta. As palavras saíam embargadas, mas saíam. E o silêncio da casa começou a ser quebrado, não por risadas, ainda não, mas por sussurros de afeto, por canções de ninar desafinadas que ela cantava baixinho. O quarto de Caio, que permanecera intocado, uma espécie de santuário doloroso, começou a ganhar vida nova. Helena limpou a poeira, abriu as janelas, deixou o sol entrar. Lavou as cortinas, arrumou os poucos brinquedos que restaram em uma prateleira. O berço antigo foi limpo e forrado com lençóis novos. Aquele espaço, antes um lembrete constante da perda, transformava-se lentamente no cantinho do novo Caio. Ela começou a estabelecer uma rotina. De manhã pegava o reborn no berço, trocava sua roupinha, comprou algumas peças novas pela internet, escolhendo com um cuidado que não dedicava a si mesma há anos. À tarde, sentava-se com ele no colo na cadeira de balanço, lendo um livro ou simplesmente olhando pela janela, mas agora não se sentia tão sozinha. À noite, colocava-o para dormir no berço, dando um beijo suave na testa de vinil. Para quem olhasse de fora, poderia parecer o ápice da loucura. Uma mulher de luto profundo tratando uma boneca como um filho vivo. Mas para Helena, aquilo era terapêutico. Era um ritual de cuidado que lhe dava estrutura, propósito. Era uma forma segura de expressar o amor materno represado, sem a dor avassaladora da perda real, a cada instante. O reborn não substituía Caio. Ele era uma ponte. Uma ponte para que Helena pudesse, aos poucos, começar a cuidar de si mesma novamente. Ela começou a sair de casa. Não muito no início. Pequenas idas ao supermercado, à padaria. Mas agora, tinha um motivo a mais. Precisava comprar lenços umedecidos para o bebê, um novo macacãozinho que viu na vitrine. Pequenas desculpas que a reconectavam minimamente ao mundo exterior. Um dia, na fila da farmácia, uma senhora comentou: "Nossa, que bebê lindo, parece de verdade." Helena gelou. O que responder? Explicar? Mentir? Ela apenas sorriu, um sorriso tímido, e agradeceu. Mas o encontro a fez pensar. Como a sociedade veria aquilo? O medo do julgamento era real. Foi então que ela se lembrou da comunidade online. Voltou ao fórum, leu mais, compartilhou um pouco de sua história, anonimamente. E encontrou acolhimento. Outras mulheres entendiam seus sentimentos, seus medos, suas pequenas alegrias com seus bebês reborn. Ninguém ali a julgava. Pelo contrário, ofereciam apoio, conselhos, amizade. Descobriu que havia grupos de apoio presenciais em Belo Horizonte. Mães que se reuniam para conversar, trocar experiências, mostrar seus bebês. A ideia a assustou e atraiu ao mesmo tempo. Sair, encontrar pessoas, falar sobre sua dor e sobre o reborn. Seria capaz. Levou semanas criando coragem. Mas a solidão ainda era uma companheira muito presente, e a curiosidade falou mais alto. Com o Caio reborn, cuidadosamente arrumado em um bebê conforto que comprara de segunda mão, ela dirigiu até o local do encontro, um salão alugado em um bairro tranquilo. Ao entrar, seu coração batia descompassado. Viu outras mulheres, de idades e histórias diversas, algumas com seus bebês reborn no colo, outras apenas com fotos. Viu sorrisos, lágrimas contidas, olhares de compreensão mútua. Ninguém a olhou com estranheza. Uma senhora simpática chamada Cida veio recebê-la. "Bem-vinda, querida. Pode entrar, fique à vontade. Que lindo o seu menino." Helena sentou-se em um canto, observando. Ouviu histórias de perdas gestacionais, de filhos que partiram cedo demais, de infertilidade, de ninhos vazios, e ouviu como cada uma delas encontrou no reborn um caminho, não a solução, mas um caminho para seguir em frente. Algumas usavam os bebês por um tempo e depois os guardavam, como um ciclo que se fechava. Outras os mantinham por perto, como companheiros silenciosos. Pela primeira vez em quase uma década, Helena não se sentiu uma aberração. Não se sentiu sozinha em sua dor e em sua forma peculiar de lidar com ela. Ali, naquele círculo de mulheres,
Ela encontrou um espelho, um abraço, uma permissão para sentir o que sentia, sem vergonha. Naquele dia, ela riu. Um riso tímido, enferrujado, mas genuíno, ao ouvir uma história engraçada sobre um reborn que fez xixi na hora errada, resultado de um mecanismo interno. Compartilhou um pouco de sua própria história, a voz embargada, mas firme, e sentiu o peso em seus ombros diminuir um pouco. Entre as mulheres que conheceu naquele dia, uma em especial chamou sua atenção. Vera, uma mulher de olhar sereno, apesar da tristeza visível, que também havia perdido um filho, um adolescente, para o câncer, poucos anos antes. Vera tinha uma bebê reborn menina, chamada Clara. As duas conversaram por horas, descobrindo afinidades, compartilhando dores e pequenas vitórias. Vera não via o reborn como uma filha substituta, mas como uma forma de exercitar o cuidado, de manter uma rotina que a doença do filho havia interrompido bruscamente. Cuidar da Clarinha me lembra que ainda sou capaz de amar Helena, mesmo depois de tanto sofrimento. A amizade entre Helena e Vera floresceu. Encontravam-se para tomar café, passeavam juntas pelos parques com seus bebês reborn, ligavam uma para a outra nos dias difíceis. Eram o apoio que ambas precisavam, a compreensão que o mundo lá fora nem sempre oferecia. Helena começou a se sentir mais forte, mais conectada. Aquele universo reborn, antes estranho, agora fazia sentido para ela. Não era sobre negar a realidade, mas sobre encontrar ferramentas simbólicas para atravessar a dor. Quantos de nós não buscamos conforto em símbolos? Uma fotografia amarelada, um ursinho de pelúcia da infância, uma carta antiga guardada a 7 chaves. Objetos que carregam memórias, que nos conectam a quem amamos, que nos ajudam a seguir. Um dia, Vera chegou com uma novidade. Um grande evento nacional de bebês reborn seria realizado em São Paulo. Palestras com psicólogos sobre luto e terapia simbólica, workshops com artistas reborn, rodas de conversa, até um desfile dos bebês. Vamos, Helena. Seria bom para nós. Uma viagem, conhecer mais gente. Helena hesitou. Viajar? Sozinha? Fazia mais de 10 anos que não saía de Belo Horizonte. A ideia a apavorava. Mas Vera insistiu, com seu jeito calmo e persuasivo. Eu vou com você. Enfrentamos isso juntas. E Helena, surpreendendo a si mesma, aceitou. A preparação para a viagem foi uma mistura de ansiedade e excitação. Fazer as malas, comprar passagens, reservar hotel. Pequenos atos de autonomia que Helena havia esquecido como fazer. Arrumou a malinha do Caio reborn com mais cuidado do que a sua própria. A viagem de ônibus para São Paulo foi longa, mas a companhia de Vera tornou tudo mais leve. Conversaram, riam, observaram a paisagem mudar pela janela. Ao chegarem à cidade grande, o barulho, o movimento, tudo pareceu avassalador para Helena no início. Mas ter Vera ao seu lado e a expectativa pelo evento a impulsionaram. O evento foi mágico. Um mundo à parte, centenas de mulheres e alguns homens também, reunidos por aquele interesse em comum. Viu bebês reborn de todos os tipos, tamanhos, etnias. Viu a dedicação dos artistas, a paixão dos colecionadores e, principalmente, a emoção nos olhos das mães de anjos. Assistiu a palestras que a fizeram refletir sobre seu próprio processo de luto de uma forma nova. Participou de uma roda de conversa onde pôde falar abertamente, sem medo. No último dia, houve um momento de depoimentos espontâneos. Vera incentivou Helena a falar. Com as pernas tremendo, ela foi até o microfone. Segurava o Caio reborn em seus braços. Helena. Meu nome é Helena. Há 10 anos perdi meu marido e meu filho Caio. Respira fundo. E perdi a mim mesma junto com eles. Vivi em um silêncio. Um silêncio que doía mais que qualquer grito. Eu achei que nunca mais sentiria nada além de saudade. Até que encontrei esses bebês. Olha para o reborn em seus braços. Eu sei que ele não é meu Caio, mas segurá-lo, cuidar dele, me lembrou que meu coração ainda sabia amar. Me deu permissão para sentir de novo. Para viver de novo. Não é loucura. É uma forma de amor. Uma forma de cura. Silêncio. Som de aplausos começando baixinho e crescendo. Ao terminar,
Helena foi aplaudida de pé. Muitas mulheres na plateia choravam, reconhecendo suas próprias jornadas nas palavras dela. Naquele momento, Helena sentiu uma conexão profunda, uma validação que ia além de qualquer julgamento externo. A volta para Belo Horizonte foi diferente. O silêncio na casa de Helena já não parecia tão pesado. Havia uma nova energia, uma nova perspectiva. A viagem, o evento, a conexão com outras mulheres, tudo isso havia mexido com ela profundamente. Ela sentiu um impulso criativo, uma necessidade de colocar para fora tudo o que vivera e aprendera. Começou a escrever. No início, eram apenas anotações soltas em um caderno. Mas logo, as palavras fluíram, formando capítulos, contando sua história desde a perda até o encontro com o universo reborn e a redescoberta de si mesma. Com a ajuda de Vera, que tinha contatos em uma pequena editora, Helena conseguiu publicar seu livro, O Silêncio e o Berço, Minha Jornada com Caio Reborn. Para sua surpresa, o livro encontrou um público. Começou a circular nos grupos Reborn. Depois foi descoberto por blogs sobre maternidade e luto, e de repente estava sendo comentado. Mulheres de todo o Brasil começaram a escrever para Helena, compartilhando suas próprias histórias, agradecendo pela coragem de abordar um tema tão delicado e incompreendido. Helena foi convidada para dar entrevistas em rádios locais, depois em programas de TV regionais, podcasts sobre saúde mental. Sua história, antes vivida no isolamento, agora tocava milhares de pessoas. Mas a visibilidade trouxe também o lado sombrio, o julgamento. Comentaristas na internet, especialistas de ocasião, pessoas que não entendiam, ou não queriam entender, a complexidade do luto e das terapias simbólicas. Louca, carente, mulher perturbada brincando de boneca, isso é doença. As críticas eram cruéis, diretas, e feriam Helena profundamente. Houve dias em que pensou em desistir, em voltar para seu casulo silencioso. Por que se expor daquela maneira? Por que enfrentar o escárnio público? Mas então, ela lia as cartas e os e-mails que chegavam. Mães agradecendo por ela ter dado voz à sua dor silenciosa. Psicólogos elogiando a forma sensível como ela abordava o uso terapêutico do Reborn. Mulheres dizendo que, por causa do livro, haviam procurado ajuda, encontrado consolo, se sentido menos sozinhas. E ela encontrava forças para continuar. Percebeu que sua história não era mais apenas sua. Era um farol para outras pessoas navegando na mesma tempestade. Em meio a essa turbulência de exposição e julgamento, a vida lhe reservava mais um golpe. Sua amiga Vera, sua confidente, seu pilar de apoio, adoeceu gravemente. Um retorno agressivo do câncer que ela pensava ter vencido. Helena não hesitou. Deixou de lado os convites para entrevistas, os eventos de lançamento, e dedicou seus dias a cuidar de Vera. Assim como Vera a ajudara a sair do casulo, agora era sua vez de estar ao lado da amiga. Foram meses difíceis, de idas e vindas do hospital, de conversas sussurradas na madrugada, de lágrimas compartilhadas. Vera enfrentou a doença com a mesma serenidade com que vivia, mas seu corpo estava cansado. Em seus últimos dias, em um momento de lucidez, Vera pegou a mão de Helena. Ao lado da cama, estava a bebê Reborn Clara. Vera. Helena. Minha amiga. Cuide da minha Clarinha por mim. Ela me ajudou tanto, que ela possa trazer algum conforto para você também. Como você e o Caio Reborn trouxeram para mim. Poucos dias depois, Vera partiu. Helena sentiu a dor da perda novamente, aguda e profunda. Mas desta vez, não estava sozinha. Tinha a si mesma, mais forte, e tinha as memórias da amiga. E agora, tinha também a pequena Clara Reborn. Segurar os dois bebês, Caio e Clara, era um misto de dor e consolo. Duas memórias, duas jornadas, dois corações simbólicos que representavam tanto amor e tanta perda. A morte de Vera, somada a tudo que vivera, acendeu em Helena uma nova chama. Ela não queria mais apenas contar sua história. Queria fazer a diferença de forma mais concreta. Com o dinheiro dos direitos autorais do livro e algumas economias, ela decidiu criar uma organização. Nascia a ONG Colo de Esperança. O objetivo?
confeccionar e doar bebês reborn de alta qualidade para mães em processo de luto perinatal ou que enfrentavam a dor da perda de um filho, sempre com acompanhamento psicológico parceiro. Helena reuniu voluntárias. Outras mães que encontravam na arte reborn um caminho de cura. Artistas dispostas a doar seu tempo e talento. Psicólogos que acreditavam no poder da terapia simbólica. Aonde começou pequena, em uma sala alugada, mas a notícia se espalhou. Não eram apenas bonecas que elas doavam, eram pontes. Pontes entre a dor paralisante e o primeiro passo em direção à aceitação. Pontes para o diálogo sobre um luto muitas vezes silenciado pela sociedade. Pontes para que outras mulheres pudessem encontrar seu próprio caminho de volta à vida, no seu tempo, à sua maneira. Os anos passaram. Helena, agora na casa dos 70, continuava à frente da Colo de Esperança. Aonde crescera, ajudara centenas de mulheres, tornara-se referência no Brasil e até no exterior sobre o uso sensível e terapêutico dos bebês reborn como ferramenta de apoio ao luto. Helena já não era a mulher reclusa e silenciosa do passado. Tornara-se uma voz ativa, uma defensora da saúde mental materna, uma palestrante requisitada em congressos de psicologia e cuidados paliativos. Um dia, recebeu um convite especial para dar a palestra de encerramento em uma grande conferência sobre luto e resiliência em Lisboa, Portugal. Lisboa. Outro país. Outro continente. Aos 75 anos. A menina que mal saía de casa agora cruzaria o oceano. Antes de embarcar, fez algo que não fazia há muito tempo. Foi ao cemitério. Parou em frente ao túmulo simples onde Antônio e Caio descansavam lado a lado. Não chorou. Apenas tocou a lápide fria e sussurrou: Helena, Caio, meu filho, Antônio, meu amor. A saudade nunca vai embora. Mas hoje eu entendo. Vocês continuam vivos dentro de mim. Em cada mãe que eu ajudo. Em cada passo que eu dou. Obrigada. A conferência em Lisboa foi um sucesso. O auditório estava lotado. Jovens estudantes, psicólogos renomados, médicos, enfermeiros e muitas mães, pais, pessoas que haviam enfrentado a dor da perda. Helena subiu ao palco devagar, amparada por uma bengala, mas com a postura ereta. Em seus braços, como sempre fazia em suas palestras, levava o Caio reborn. Falou por quase 1 hora. Contou sua história sem rodeios, com honestidade, vulnerabilidade e uma força tranquila que cativou a todos. Falou sobre o silêncio, sobre a dor, sobre o julgamento, mas principalmente sobre as pontes inesperadas que a vida nos oferece para atravessar abismos. Ao final, enquanto os aplausos ecoavam, ela ergueu ligeiramente o bebê reborn e olhou para a plateia, seus olhos marejados, mas com um sorriso sereno. Helena. Muitos me perguntam como posso amar uma boneca. Eu respondo: não é a boneca que eu amo. É a memória que ela me permite honrar. É o cuidado que ela me permite expressar. É a prova de que, mesmo na ausência mais profunda, o amor nunca morre. Ele apenas muda de forma. Narrador. Essa foi a extraordinária jornada de Helena. Uma mulher que transformou o silêncio de sua dor na voz de esperança para tantas outras. Uma prova de que a cura pode vir de onde menos esperamos e que o amor, em todas as suas formas, é a força mais resiliente que existe.